Olá! No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais da história da TV no Brasil. Eu convido você a fazer essa viagem ao passado comigo. A história da TV no Brasil começou em 1946 com o então presidente Dutra, quando ele distribuiu as primeiras concessões e é lançada também a pedra fundamental do primeiro transmissor lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. E agora o nosso repórter Paulo Ribeiro traz mais informações. No dia 18 de setembro de 1950, a televisão finalmente é inaugurada no Brasil, na cidade de São Paulo, em uma cerimônia considerada hoje simplória para a ocasião. A Assis Chateaubriand instala vários aparelhos pela cidade para que o povo conheça o que é televisão, pois muitos ainda nem sabiam do que se tratava. Naquele mesmo dia, é exibido um show que é considerado o primeiro programa da televisão no Brasil, TV na Taba, numa alusão aos primeiros moradores de nosso país. O show contava com vários artistas famosos. Apesar de o programa ter sido bem sucedido, todos deram-se conta de que a emissora voltaria ao ar no dia seguinte e não havia uma programação formada. A emissora de São Paulo funcionava em uma parte dos estúdios das rádios Tupi e Difusora, no bairro do Sumaré, e denominava-se PRF3, prefixo que usaria durante alguns anos, devido à coincidência com o canal em que operava. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado... Em 1952, a televisão importou do rádio o noticiário Repórter Esso, que no Rio de Janeiro era apresentado por Gontijo Teodoro e em São Paulo por Randal Juliano. Agora a nossa viagem segue pelo lado mais obscuro da nossa história. Nos anos 60 e 70, os meios de comunicação estavam sob censura no país, em especial a TV. A TV, diferente do rádio, ainda não era um meio de comunicação de massa em 60. Porém, com os investimentos tanto da ditadura quanto de grupos estrangeiros, esse meio de comunicação se consolidou no nosso país. Paulo, é com você. Os militares tinham interesse numa rede que abrangesse o país. Em nome da integração nacional, foi criado o sistema Embratel, com o objetivo de fornecer infraestrutura de comunicação. O chamado milagre econômico era propagado através do telejornalismo, que nasceu como porta-voz do regime. Por meio da TV, grandes obras foram anunciadas. Para compreender o que era a televisão nos anos da ditadura, é importante conhecer a sua programação. Os seriados norte-americanos como Bonanza, Bat Masterson, Ginny é um Gênio, além de filmes que tinham grande audiência. Havia grande destaque para os programas musicais, como os festivais da canção e o programa Jovem Guarda. Também para os programas de variedades, com entrevistas, números musicais e debates. E para os programas de auditório, comandados por comunicadores de grande carisma popular. Aliás, eu queria pedir ao Instituto Público... A telenovela diária começou a se consolidar em meados dos anos 1960, seguindo scripts de novelas radiofônicas. Um exemplo é Direito de Nascer, exibida pela TV Tupi em 1964. Mas foi na década de 1970 que a novela diária se firmou como grande gênero televisual. A telenovela da Rede Globo, por exemplo, foi renovada graças a muitos autores de esquerda, que tentavam desenvolver uma linguagem a partir de temas mais conectados aos problemas nacionais, como luta pela terra, conflitos e desigualdades sociais. Nos anos de chumbo, a crítica ao governo era raríssima na televisão, pois a censura oficial e a autocensura das emissoras eram rigorosas.
Na contramão do jornalismo apolítico estava a TV Cultura, que se tornou modelo de TV pública de alta qualidade, na teledramaturgia e no telejornalismo, mas sofreu um duro golpe com a prisão e morte de Vladimir Herzog. A emissora mostrava em seus telejornais vários problemas que as outras não mostravam, como a seca do Nordeste e a miséria. A televisão se estabeleceu profissionalmente como principal meio de comunicação de massa do Brasil durante os anos do regime militar. Os investimentos na área foram visíveis quando houve a primeira transmissão via satélite, com a chegada do homem à Lua e a modernização trazida pela TV a cores. Nos anos 80, com a abertura política, vem o fim da censura e novas caras aparecem na nossa telinha. Em 3 de fevereiro de 80, é decretado o fim da censura ao telejornalismo. E em 14 de julho do mesmo ano, sai do ar a primeira emissora do país, a TV Tupi, de São Paulo. Já em agosto de 81, é exibida as assinaturas das concessões do SBT para Silvio Santos. A Rede Globo passa a exportar programas de qualidade para mais de 71 países. O mais conhecido deles é o super premiado Som Brasil. Vamos agora conferir um pouco mais dessa década. Em 1982, a Rede Globo contrata a Chacrinha e o Balão Mágico. E em 1983 é inaugurado a TV Manchete. Já no ano de 1984 é marcado pela estreia do programa do Chaves. E em 1985 é feita a transmissão da eleição indireta de Tancredo Neves e José Sarney. Em março do mesmo ano é lançado um dos primeiros satélites brasileiros. Ainda neste ano é lançado pela Fundação Roberto Marinho a campanha Criança Esperança. Em 1986 já existiam 26,5 milhões de aparelhos de TV no Brasil. Foram investidos neste ano cerca de 3 milhões de dólares em campanhas publicitárias na TV brasileira. Chegou o Svelte, leite semi-desnatado, o exercício do sabor. Com a nova Constituição, a de 1988, cai de vez a censura no Brasil. A novela Vale Tudo da Rede Globo conquista 60% da audiência com o famoso assassinato da personagem Odete Roitman. Em 1989, 80% das residências brasileiras já possui um aparelho de TV. Em novembro de 89, a queda do Muro de Berlim é transmitida ao vivo. Uma crise na TV leva Silvio Santos a vender a TV Record para Edir Macedo. No fim da década de 80, a Rede Globo inova em seus telejornais, com a utilização de cenários e elementos digitais. Com a nova democracia, surge um novo segmento, a TV por assinatura. Em 90, é transmitida a posse de Fernando Collor de Mello, primeiro presidente civil eleito pelo voto popular desde o golpe de 64. Logo começam as transmissões de alta frequência UHF. É inaugurada a MTV Brasil e também é o início da implantação da TV a cabo no país. Em 1991, a média de audiência da TV Globo passa a ser de 99,8% e, com isso, recebeu 75% de todos os investimentos em publicidade entre todas as emissoras brasileiras. No início dessa época, o grupo RBS já possuía emissoras afiliadas à Rede Globo nos principais centros econômicos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Um programa onde você decide.
O ano de 1992 é marcado com o início da interatividade na TV brasileira, com o programa Você Decide da TV Globo. Em 1993, a Rede Globo passa a transmitir jogos de futebol com exclusividade. Na Rede Record, começa o programa Note e Anote, com Ana Maria Braga. Estreia o programa Fantasia no SBT, líder na participação popular. Estreia na Globo o programa Xuxa Park. A TV Globo começa a investir em interatividade com as pesquisas do Fantástico e a participação da população por meio de ligações telefônicas. O SBT conclui as construções dos estúdios Anhanguera, em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, a Globo inaugura o famoso Projac. No mesmo ano, estreia o programa Cidade Alerta, na Rede Record, chamando grande audiência para o canal. Em 1996, o Brasil já possui 1/6 dos aparelhos de televisão do mundo e se torna o terceiro maior consumidor. O SBT transmite o Oscar com exclusividade e estreia na Globo o sucesso de audiência ao Sai de Baixo. Ainda nesse ano, estreia o Programa H com Luciano Huck na Bandeirantes. Rede Bandeirantes de televisão, um dos lugares mais gostosos da televisão brasileira. Em 1997, estreia no SBT a novela Chiquititas. E em 1998, passa a ser exibido o Teleton no SBT e o programa do Ratinho. Em 1999, é inaugurado a Rede TV em São Paulo. Você está procurando um aplicativo de transporte urbano para ganhar um dinheiro extra nessa crise? Fast Car Rio Motorista é o melhor preço do Brasil. São R$50 por mês e R$1 por corrida. Desse jeito, você ganha mais e seu passageiro paga menos. Vai lá no Google Play e no Apple Store e baixa lá! Estamos agora aqui com o Paulo no estúdio e a gente vai falar um pouco sobre os anos 2000 e a interatividade com a TV. Paulo, me conta um pouco da sua experiência com a interatividade da TV. Bom, eu vou falar um pouco, talvez não tanto da experiência, mas daquilo que eu lembro, né? Uhum. Eu lembro, Júlio, que começou os grandes reality shows no Brasil, como Big Brother, Casa dos Artistas, e as pessoas agora começaram a ter interatividade com a TV, ou seja, eu posso decidir quem vai continuar naquela casa, quem vai sair. A TV ela começou a dar voz para a comunidade, para a população, a decidir o futuro do programa. Eu acho isso muito importante, excelente essa iniciativa, né, das TVs começarem a envolver, utilizar as tecnologias da informação, que é a internet, para engajar a comunidade. Em 2007 a gente teve o advento do YouTube, né, que a gente pode assistir um vídeo, um programa das emissoras, enfim. Nesse âmbito, assim, a gente pode ter, como exemplo, também a Rede Globo, né, que criou o Globoplay, para a gente poder assistir os programas a hora que a gente quiser. Se a gente perder algum programa, uma novela, um jornal, alguma coisa, a gente pode ir lá e assistir. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho ótimo, excelente, né? Esse avanço, né, do YouTube a partir de 2007, como muito bem falou você, começou a dar voz para as pessoas. Muitos talentos começaram a surgir através do YouTube, pessoas que talvez de outra forma jamais chegariam a uma grande emissora de TV hoje no Brasil, mora às vezes lá no interior, começou através do YouTube com um canal e a TV acaba importando essas pessoas. E também essa oportunidade que as pessoas têm de assistir o programa a hora que elas quiserem, né? Porque muitos dos programas que acabam surgindo na TV, as pessoas acabam colocando lá no YouTube depois, um filme, você encontra vários conteúdos lá. E você falou também do Globoplay, excelente, fortalece a marca da emissora, faz com que as pessoas não se afastem da emissora, né? Às vezes a gente pensa, tá se afastando, não, fortalece a marca, você divulga os programas da emissora e isso faz com que as pessoas sintam interesse, sim, de assistir o programa de TV. E se eu não tive tempo de assistir um programa às 2 horas da tarde, às 3 horas da tarde, eu posso assistir, por que não, às 9 horas da noite, às 10 horas da noite. Isso é muito legal, Júlio.
eu acho que a gente pode terminar por aqui, porque a gente ia falar um pouco sobre o HD, que é o formato no qual você está assistindo esse programa, que veio em 2007. Então, se você gostou do nosso programa, enfim, fica aí a dica, se você quiser fazer alguma coisa a respeito. A gente gostou muito de pesquisar sobre a TV e ver um pouquinho dessa história, desse avanço e um pouquinho desse declínio também. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a você, Júlio. É um prazer estar aqui falando de algo que a gente gosta bastante, que é comunicação, a história da televisão brasileira. Espero que você tenha gostado e foi um prazer estar aqui com você, Júlio. Muito obrigado. A gente se vê. A gente se vê. Dino News.